Muito bem. Então eu coloquei aqui no slide para vocês alguns tópicos que a gente precisa destacar como características centrais do direito medieval, tá? E que servem como contraste para o direito moderno. A primeira característica central que a gente precisa lembrar sobre o contraste entre o direito medieval e o direito moderno é a ideia dos fundamentos, tá? A ideia de que o direito medieval ele trazia como fundamentação do sistema a ideia de tradição. E eu coloco isso como contraste em relação ao direito moderno, não porque o direito moderno não tenha nada a ver com tradição, ou não tenha suas próprias tradições, ou que a tradição não possa fazer parte de um sistema jurídico moderno. Mas os sistemas jurídicos modernos, eles, como a gente compreende, eles não vão estabelecer seus fundamentos na tradição. Tá? Então, existem alguns argumentos que depois eu retomo durante essa aula, acerca da ideia da tradição como fundamento do direito medieval. Tá? A razão por detrás de um conjunto de valores, de um ordenamento jurídico fundado na tradição. Esta é uma característica tipicamente medieval. Enquanto que, para um direito moderno, existe a ideia de que o fundamento ele deve ser estabelecido a partir de uma ideia de racionalidade. Tá? Então, nós temos a racionalidade como o fundamento do direito moderno. Isso quer dizer que o direito moderno é racional e o direito medieval é irracional? Não, estou apontando para a ideia de que quais são os fundamentos de cada sistema jurídico do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista da concepção intelectual desses sistemas. Tá? O segundo elemento que vocês precisam lembrar é que uma marca fundamental do direito medieval é o particularismo, o predomínio do particular sobre o geral. O particular, ele sempre é mais importante do que o geral, porque ele derroga, né, qualquer tipo de concepção mais geral sobre o direito. O privilégio, ele é sempre a característica mais importante, que denota qual é a solução jurídica apropriada para o caso específico. Então, se nós temos um conflito entre um membro que envolve um membro do clero, né, é o direito eclesiástico que vai, é a jurisdição da igreja que vai ser utilizada. Né? Se for um membro da nobreza, vai ser uma jurisdição diferente se for um vassalo, e assim por diante. Tá? Então, existe o predomínio do particular sempre sobre o geral. E as diferenças regionais, inclusive dentro do mesmo país, elas são muito fortes, são muito marcantes. Tá? A ideia de que as regras todas funcionam dentro de um mesmo país, de acordo com o mesmo sistema, é uma ideia mais da modernidade. Tá? Os sistemas jurídicos da modernidade, eles vão se organizar a partir da ideia de generalidade. As regras, elas são pensadas, concebidas a partir de noções de generalidade, aplicação em geral, o que é o oposto do particularismo medieval. Tá? Então, a ideia de direitos, que todos têm direitos, é uma concepção, digamos assim, diferente da concepção de que diferentes pessoas têm diferentes privilégios. Né? Essas são duas características que distinguem facilmente esses dois sistemas. Não que não continuem existindo privilégios no sistema moderno, mas a fundamentação do sistema, em termos intelectuais, vai ser dada com base agora em argumentos de generalidade e também de abstração. A ideia de que definição de justiça não depende necessariamente dos detalhes relacionados a um caso concreto, a um litígio particular, mas que concepções de justiça devem ser deduzidas. Então, nós temos a ideia de um método dedutivo, devem ser deduzidas de conceitos mais gerais, de conceitos abstratos. Além disso, nós temos a diferença, o contraste entre os sistemas políticos conectados com esses diferentes ordenamentos jurídicos. Na Idade Média, nós temos domínio de um sistema político descentralizado, com diferentes
ordens políticas, sociais competindo e compartilhando os mesmos territórios, os mesmos espaços. Então, nós temos fortemente a característica do pluralismo jurídico, da pluralidade de ordens. Então, diferentes conjuntos de regras jurídicas coexistem, tá? Todos existem ao mesmo tempo. E os conflitos, eles são resolvidos caso a caso. Tá? Não existe uma hierarquia clara entre as diferentes ordens jurídicas medievais. Tá? Todas elas, de certa forma, funcionam de maneira tendencialmente integrada, quer dizer, fazendo parte da mesma lógica geral, mas sempre cada uma destacando as suas características particulares. Enquanto que, do ponto de vista da formação dos sistemas jurídicos modernos, os sistemas jurídicos modernos, eles tendem a gradualmente coincidir, né, com as fronteiras do Estado. Então, na medida que nós temos a formação de Estados modernos, estes Estados, eles vão, de certa forma, nacionalizar o seu sistema jurídico. Então, o direito moderno, ele deixa gradualmente de ser um direito comum, geral, a diversos países, a diversos lugares, com uma língua jurídica própria, através do latim, né, da linguagem do direito romano, e a tendência dos sistemas jurídicos modernos é a sua nacionalização, organização em torno do desenvolvimento dos estados nacionais. As principais mudanças intelectuais do direito medieval para o direito moderno, elas não se dão exatamente com a chegada da modernidade, com eventos históricos, digamos assim, que a gente consegue dizer, né, que antes era medieval e depois moderno. Já existe uma tendência, do ponto de vista intelectual, de transformação do direito ocorrendo dentro do próprio sistema que a gente conhece como o ius comune, o direito comum europeu. Eu já havia mencionado anteriormente, né, que o direito comum europeu, né, a gente já falou sobre isso, ele é aquele sistema jurídico que vem da recepção do direito romano e que é ensinado em diversas universidades, de Portugal, Itália, França, diversos países. Então existe uma tendência de, em todos esses lugares, se incorporar a discussão do direito romano como base do direito erudito, letrado. Ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade que valoriza o predomínio do costume, dos particularismos locais. Tá? E isso começa a ser integrado intelectualmente como parte de um sistema geral de direito, no qual os direitos locais, eles fazem parte desse sistema maior, que é o direito comum. Então, os direitos locais, as leis feitas em Portugal, as leis feitas na França, as leis feitas nos principados alemães, em cada um desses lugares existem direitos particulares. Só que esses direitos particulares, eles são intelectualmente integrados a esse direito maior, que é o ius comune. Então, isto já planta ali a semente da transformação do direito medieval para o direito moderno. Por quê? Porque à medida que os estados modernos vão se estruturando, né, na medida em que ocorre uma centralização política em cada um desses reinos medievais, né, esta centralização está associada à maior atividade legislativa da coroa, de cada um desses reis, né? Tanto que nós temos aí diversos códigos legais, né, as ordenações, que têm justamente o nome dos seus soberanos, dos seus monarcas, né? Que significa não só uma marca temporal, né, de que aquelas ordenações foram feitas no reinado de Dom Afonso, né, ou de Dom Manuel e assim por diante, mas de que elas também refletem a autoridade real. Ainda que o seu conteúdo pudesse ter muito a ver, sim, com o direito romano, com os costumes, com a mentalidade geral do ius comune, só que isto começa a ser associado com a afirmação de um direito particular, que é o direito nacional, associado aos reis, associado aos reinos.
E já no direito medieval, havia aquela concepção de que o direito particular ele predomina sobre o direito geral. Então, quando começam a surgir estados nacionais, começam a se produzir códigos, começam a se produzir legislações particulares de cada reino, então o direito particular de cada reino ele começa a querer se sobrepor ao direito romano, a outras formas de direito. Deixa eu ver aqui uma pergunta do chat. Viu? Então, aqui Bruno comenta, né, que no passaporte inglês vem a ideia de que a rainha autoriza a passagem do súdito, né, e todos os estados no direito internacional eles usam essa linguagem, mesmo nós sendo cidadãos de uma república, nós somos súditos do Estado brasileiro. Então, os passaportes eles remetem ainda a essa linguagem. Então, existe uma tendência, na medida em que ocorre a centralização, formação de estados modernos, diferente da Idade Média, em que não haviam governos centralizados, esses governos eles passam a afirmar a sua autoridade também pela legislação, também pela capacidade de interferir no sistema jurídico. Vou passar aqui. Professor, boa noite. Então, retomando aqui uma passagem do texto do Espanha, ele menciona para a gente que o direito tradicional medieval ele começa a entrar em crise justamente por essa peculiaridade, né, de existirem tendências particulares tão fortes em cada lugar que a concepção de ius comune ela começa a ficar, de certa forma, cada vez mais difícil de se sustentar para todos os campos do direito, né? E começam a surgir campos novos do direito, campos de experimentação. Tá? E a gente começa a observar isso, por exemplo, no século XVI, lá por 1500 e pouco, que a gente já tem o início da exploração das Américas, já temos aí o início da afirmação de estados nacionais. Perguntaram ali no chat se o slide passou. Tudo certo, gente? Eu ia dizer isso, Fernando, que eu acho que tinha um aluno aí querendo fazer uma pergunta. Não sei se era em relação a isso. Isso. Agora eu estou ouvindo. Coloquei aqui o fone. Então, quem quiser fazer uma pergunta agora, fica à vontade. Boa noite. Tiago. Certo. Só para fins de precisão histórica, de esclarecimento, o ius comune, ele marcou a Idade Média, não é isso? E aí, isso. Com a transição para a modernidade, surge um direito mais plural e particular a cada estado que surge naquele momento, não é isso? Isso é mais ou menos o que eu expliquei até aqui. Eu vou aprofundar um pouco essa distinção. Era só para confirmar, obrigado. Isso. Então a gente pode dizer que o ius comune, que é fundamentado primeiro na recepção do direito romano, vocês lembram disso? Né? Se eu ficar com fone de ouvido, eu vou começar a falar sanduíche, né? Eu vou começar a repetir as palavras. Então, vejam só. O ius comune, o direito comum europeu, ele começa a se estruturar intelectualmente a partir da recepção do direito romano. Só que ele também abre espaço para os direitos particulares de cada local. Na medida em que cada local, com a centralização política, com transformações político-econômicas, sociais, na medida em que cada local começa a afirmar, o sistema político começa a afirmar o seu poder através da legislação, intervindo no direito, então aquele antigo sistema, que é todo baseado intelectualmente no direito romano, ele começa a se transformar. Então, existe um período de crise e experimentação. Por isso que eu coloquei essa citação aqui do Espanha. Tá? Porque existe um processo de colapso do mundo tradicional. Por 1000 anos, as pessoas acreditavam que só existia Europa, Ásia e África. Né? E, de repente, existe todo um continente novo que ninguém imaginava. Isso significa dizer que o conhecimento tradicional, ele pode errar. Percebe? Em nenhum lugar
dos livros sagrados está ali escrita a existência da América. Então, isso é só um exemplo, né? Mas é um exemplo da impossibilidade de se fundamentar, de se continuar fundamentando completamente o conhecimento na tradição. Então, existe agora se formando um novo paradigma sobre o conhecimento. E isso tem influência na forma de se pensar intelectualmente o sistema jurídico. Então, vai haver uma valorização de outros elementos, tá? Do ponto de vista dos movimentos intelectuais. Beatriz, quer comentar? Então, ela faz a pergunta aqui no chat, né? Apesar do pluralismo jurídico, os direitos locais não tinham mais relevância em comparação aos outros, onde estava posto? Exatamente isso, tá? Então, a ideia de pluralismo é que existem diferentes ordenamentos operando em conjunto, às vezes no mesmo território. E aí o que vai prevalecer é a regra mais particular. Quer dizer, a regra adequada ao caso é aquela que melhor se adequa às particularidades das pessoas envolvidas. Então, se as pessoas são de um determinado lugar, as regras daquele lugar vão prevalecer. Se elas são de uma determinada classe, de um estamento, então as regras daquele estamento vão prevalecer, e assim por diante. Então, existe aqui uma tendência no plano jurídico à centralização do poder político em torno dos príncipes, os monarcas, aqueles que lideram a formação dos estados modernos, e o direito ele passa a ter, ou melhor, a valorizar mais a dimensão territorial. A ideia de que, num determinado reino, o rei consegue afirmar quais são as leis que irão prevalecer, que irão ser aplicadas ao reino. Então, o direito real, legislado, ele começa a operar como se fosse um direito particular. Só que, cada vez mais, essa particularidade do local se torna importante. Tá? Então, nós temos um direito que valoriza mais agora a noção de território e o vínculo político daquele território com o príncipe, o soberano. Né? Então, isso vai surgir novas formas de redação jurídica, novos instrumentos legais. Tá? As ordenações, elas vão ser uma resposta a esta tendência. Por outro lado, a gente também já tinha superado a ideia da glosa, estritamente. Tá? Eu mencionei para vocês que, no início do processo de recepção do direito romano, a gente chamava o direito, naquela época, da escola dos glosadores. Os glosadores eram aqueles autores que se restringiam a explicar as passagens do Código de Justiniano. Mas o código era visto como a fonte da autoridade do direito, enquanto que os intérpretes, eles apenas cumpriam, faziam o seu trabalho de esclarecer as passagens do código, de explicar, mas nunca de criar as regras. A escola dos comentadores, né, não é uma escola em um lugar que as pessoas se encontravam, mas é como a gente chama um conjunto, a partir de um certo período, um conjunto de juristas que emergem como verdadeiras autoridades do direito. Então, os doutrinadores medievais, eles começam a incorporar o direito romano da recepção e começam a aplicar a novas situações jurídicas, a novos casos, criando uma doutrina mais moderna, mais sofisticada, digamos assim, tentando abranger situações mais novas. E eles começam a produzir os seus próprios livros, os seus próprios tratados sobre direito comercial, sobre contratos, sobre empréstimos, e aí a doutrina do direito civil vai ganhar maior coerência, maior força e maior influência no direito europeu.
Então, aqui nós identificamos a verdadeira origem intelectual do pensamento civilista moderno. O pensamento civilista, ele vem dessa escola dos comentadores, aqueles que absorvem a tradição do direito romano, mas começam, a partir da lógica do direito romano, a criar novas regras jurídicas, novas soluções, a produzir uma doutrina que passa a ser tão recebida, tão influente, que ela se torna fonte do direito. Então nós temos, ainda no direito medieval, a ideia de que a doutrina pode fazer parte das fontes do direito. Tá? E aí, Tiago, ali no chat, pergunta assim, qual é a diferença entre glosadores e comentadores? Simplificando bastante, existe uma diferença muito significativa entre glosa e comentário. A glosa é como se fosse uma nota de rodapé. Ela é uma explicação vinculada à necessidade de tradução ou de esclarecimento acerca do significado de uma palavra ou de uma frase. A glosa, ela, portanto, de certa forma, opera como um tradutor opera. Então, quando vocês leem um livro traduzido para o português, vocês esperam que o tradutor ele seja fiel ao texto original. Vocês não estão interessados nas ideias, nas convicções, no julgamento do tradutor sobre as questões que vocês estão interessados. Vocês querem saber do autor original. E o tradutor, ele, se for muito qualificado, ele desaparece na obra, né? Ele faz essa tradução de uma maneira bastante discreta, digamos assim, né? Os comentadores, eles já partem do conhecimento do Código Justiniano, do direito romano, mas eles trazem já a sua própria cara nos livros. Tá? Então, no slide, vocês veem que ali vocês têm a imagem de Bartolo de Sacsoferrato, um jurista italiano, medieval, que é uma verdadeira autoridade, tá? Uma verdadeira autoridade do direito. A escola dos comentadores, ela é bem antiga, ela ocorre durante a Idade Média. Tá? Eles são doutrinadores, eles produzem tratados sobre o direito, e estes tratados passam a ser estudados junto com o Código Justiniano, ganham o mesmo status, a mesma influência, o mesmo poder. De tal forma que aí as pessoas começam a estudar, por exemplo, direito civil, né, muito com base nesses doutrinadores, como Bartolo e Accurcio. Então, ao longo da... Opa, peraí. Professora Cláudia, queria comentar? Não, eu ia dizer que também, se eu estiver errada, me corrija, mas me parece também que uma das diferenças é que esses comentadores, como você disse, assim, que eles eram espécie de doutrinadores, eles também fizeram um trabalho de trazer para questões práticas daquele contexto, né? Os glosadores, eles estavam presos à literalidade do texto do Corpus Iuris Civilis. E os comentadores, como eles se tornam intérpretes, doutrinadores, eles vão também ter essa preocupação em conectar com questões da época dele, debates práticos que existiam na época deles. Isso, perfeito. Isso, exatamente esse ponto é ótimo, tá? A ideia da literalidade, do apego ao texto original, tá? Enquanto que os comentadores, eles já abrem a argumentação jurídica para a criação intelectual do direito a partir da doutrina, o que permite a transformação do direito medieval, né? A semente, digamos assim, que vai permitir que o direito ele passe a ser compreendido de forma mais flexível. Vamos ver aqui as perguntas. Então, os comentadores foram os primeiros doutrinadores. Bom, existiam doutrinadores no direito romano, em especial o direito romano clássico. Os juristas da escola dos comentadores, eles, a gente pode dizer assim, são os primeiros doutrinadores que ganham esse status extremamente elevado dentro do ordenamento jurídico. A ideia de que a opinião do jurista é uma fonte do direito, ela pode ser usada no tribunal
e em sua defesa você pode dizer assim, não, a opinião de Bartolo é esta, então eu tenho razão, né? Então eu ganho a ação judicial. A ideia da opinião do jurista como fonte do direito. Isso, de certa forma, entre a Idade Média e a Idade Moderna, eles são os primeiros doutrinadores deste peso, deste nível. E eles continuam por muito tempo, esse é o ponto. Tá? Por isso que eu ia explicar melhor esse detalhe, que é o seguinte, isso começa na Idade Média, mas isso não não se encerra na Idade Média. Tá? Porque para o campo do direito civil, a influência desses comentadores e desses doutrinadores continua por muitos séculos. São estes bartolistas, né, que são chamados os fundadores do pensamento civilista. Então, bartolista e civilista, de certa forma, viram até sinônimos por muito tempo. Tá? Então, esses doutrinadores formam a base de pensamento do direito civil. E por isso que o direito civil, ele continua parecido com o direito comum em alguns aspectos. Então, o direito civil de Portugal, da Espanha, da França, da Itália, eles não são muito diferentes nos séculos XVII, XVIII, XIX. Tá? No Brasil, a gente só vai fazer um código nacional, né? Um código civil, no século XX. Tá? E por quê? Porque a base do direito civil ela é uma base mais doutrinal do que legislativa. Tá? Então, por ser uma base doutrinal, né, muitos dos civilistas até rejeitavam a importância de códigos ou do legislador como aquele que deve afirmar o que é um contrato certo, como deve ser um casamento, quais devem ser as regras da propriedade. Os civilistas, eles têm uma certa aversão ao legislador, historicamente, porque eles acreditam que melhor do que o legislador é o doutrinador, porque ele tem um conhecimento maior da tradição jurídica, mas também ele tem a dimensão dos casos concretos, ele sabe melhor como que os conceitos tradicionais podem ser operacionalizados. Tá, então, Bruno comenta aqui no chat, né? É correto dizer que a fonte oficial do direito deixou de ser o Código de Justiniano e passou a ser a doutrina dos comentadores? Tá? Então, o Código de Justiniano ele não perde importância, ele deixa de ser a única fonte ou a fonte predominante e agora essa doutrina dos comentadores ela passa a ter espaço como fonte do direito, a opinião dos juristas. Inclusive, volta a ter um status de fonte do direito a opinião dos juristas romanos. Tá? Então, no século XVIII, num tribunal em Portugal, o advogado poderia citar Ulpiano, né, o jurista romano, dizendo, não, a opinião de Ulpiano ou de Papiniano diz certa coisa sobre isso. Então, isso tem peso, tá? Peso retórico e peso como fonte jurídica. Deixa eu ver um comentário aqui do Yuri. Mas o que ou quem legitimava essas novas doutrinas? Essa é uma ótima pergunta. Para ser fonte do direito, precisa de algum fundamento? Tá? Então é isso. Bom, vamos partir de uma definição social de direito, né? Não uma definição metafísica de direito. Né? As fontes do direito, elas são as fontes que uma determinada sociedade aceita pela prática do direito. Né? Vou trazer essa definição assim. A gente poderia dar uma definição metafísica, né? As fontes do direito, elas precisam vir de normas morais ou alguma coisa da filosofia, coisa assim, né? Mas uma definição social do direito, ao longo da história, diferentes sociedades elegem diferentes fontes jurídicas. Isto decorre da prática, né? Da prática dos tribunais, da prática dos julgamentos, de como que o direito opera naquela sociedade. Tá? Então não existe uma decisão. Não é alguém que diz que as fontes do direito são essas. Aliás, a ideia de que a autoridade política, né, o governo de uma sociedade define quais são as fontes do direito, essa é uma ideia bastante moderna. Tá?
até de uma modernidade mais tardia, mais recente. Então, no século XIX, a gente tem legislações nacionais apontando, dizendo quais são as fontes do direito. Se vocês olharem a lei de introdução, né, às normas do direito brasileiro, nós temos uma lei definindo quais são as fontes do direito. Tá? Essa é uma concepção mais contemporânea do direito. Mas na Idade Média não existia uma lei definindo as fontes do direito. As fontes do direito elas eram aceitas ou deixavam de ser aceitas pela própria prática do direito. Então existiam algumas tentativas de se regular isso, tá? Mas não havia uma concepção fechada de fontes. O uso das fontes aumenta e diminui com o tempo. Da escola dos comentadores existe essa importante influência, né, do jurista como figura importante para o direito, para a produção do direito, para a transformação do direito. Então isso vai fazer com que o direito civil ele ganhe uma maior abrangência, estabilidade. Então o conteúdo do direito civil ele continua sendo desenvolvido doutrinariamente. A doutrina ela é acolhida como uma fonte oficial do direito, como eu mencionei para vocês. Mas, em paralelo a isto, começa a haver um processo de nacionalização do direito, em especial em outras áreas que não é do direito civil, né, como o direito penal, o direito relacionado ao governo, ao que mais interessava ao governo, ou então a tentativa de uniformização dos processos judiciais dentro de um reino. Então, as ordenações elas começam a surgir nessa tendência. Então, leiam essa citação. Tá. Então, só para eu deixar bem claro, tá? Pergunta do chat. Eu não entendi a influência do bartolismo para o período em questão. Tá? Então, quando a gente fala da transição do direito medieval para o direito moderno, o bartolismo ele ajuda a fazer essa operação. Tá? Por quê? Porque dois motivos. Um motivo é que ele permite que o direito civil desenvolva uma doutrina própria e que tende gradualmente a encontrar soluções mais gerais. Então isso afasta o direito daquele domínio do particularismo, dos privilégios, do pluralismo, e intelectualmente vai produzindo uma doutrina que gera concepções gerais sobre o direito de propriedade, sobre o direito de contratos, sobre casamento. Né? Os juristas eles vão criando um corpo doutrinal que gera regras gerais sobre isso. Então essa é uma tendência. O outro elemento é que o bartolismo, a escola dos comentadores, ela dá espaço para a legislação nacional enquanto um dos direitos particulares dentro desse sistema maior, que é o ius comum. E aí, com o tempo, cada reino vai criando a sua legislação própria, que começa a ganhar cada vez mais espaço, cada vez mais corpo. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a doutrina do direito civil está se tornando cada vez maior. Então, esses dois elementos eles vão ajudar na passagem do direito medieval para o direito moderno. Tá? Outra pergunta aqui. No Tratado de Direito Penal, de Bittencourt, diz que o direito penal basicamente nasce a partir de um sentimento de vingança. Ele cita o Código de Manu, Lei de Talião, o Código de Hammurabi. Pensando no Corpus Iuris Civile, ou a Lei das Duas Tábuas, existe algum sentimento também que faz surgir, o direito civil? Tá. Isto é exemplo de uma forma metafísica de definir o direito. Tá? Então, assim, o direito penal, ele nasce de um sentimento humano. Né? Isso é um argumento normativo. É complicado, eu não vou explicar a epistemologia por trás dessas definições, mas por isso que eu enfatizei que a gente está tratando uma definição de direito, uma definição social.
Tá? Então, o direito civil é o direito que aquela sociedade trata como direito civil. Isso vai variar ao longo do tempo. O direito penal, mesma coisa. Pode definir como que a sociedade trata as punições. Agora, dizer que determinado direito vem de um sentimento, de outro, isso é muito comum na literatura, né? Principalmente na dogmática. O César Bittencourt, esse é um ótimo livro de direito penal. Era o que eu usava na faculdade. Mas não é um livro de história do direito, porque não está preocupado com essa definição social do direito, né? Então, eu tenho limitações aqui nesse diálogo. Tá? Então, o direito civil não vem de um determinado sentimento, né? Vem desse processo histórico, da recepção do direito romano, da produção de uma doutrina jurídica. Por quê? Porque existem universidades, porque existe demanda, digamos assim, né? As pessoas, de certa forma, usam o que a doutrina está produzindo para resolver casos. Então, essas transformações elas ocorrem nesse sentido. Não sei se ficou clara a minha resposta ou se complicou mais. Bom, existem outros movimentos que marcam a passagem da Idade Média para a modernidade. Tá? A gente não vai aprofundar a discussão sobre esses movimentos, mas é importante que vocês tenham pelo menos uma noção, já tenham ouvido falar disso, que é a emergência do humanismo jurídico. Tá? Isso, ó, agora César comentou no chat, né? Realmente foi uma pergunta meio metafísica, né? Então, realmente, qual que é a natureza da Constituição? Qual que é a natureza do direito civil, do direito penal? Essas são questões metafísicas, né? Não são propriamente históricas. Existem algumas variações, tá? Ao mesmo tempo que existe a escola dos comentadores, existem outros movimentos jurídicos que iniciam com a passagem da Idade Média para a modernidade. Como eu havia mencionado para vocês, existe um choque intelectual que é muito bem simbolizado pela descoberta, né, pelos europeus, na perspectiva europeia, do Novo Mundo, né, do continente americano. Então eu uso isso como exemplo, existem outros movimentos intelectuais também acontecendo, mas isso é um bom exemplo de como que o pensamento tradicional ele não é mais suficiente para explicar o mundo, o funcionamento do mundo, o funcionamento das coisas. Tá? A ideia de que não é o Sol que gira em torno da Terra, né? A ideia de que a Terra não é plana, tudo isso, vários outros movimentos intelectuais vão formando a modernidade. E um deles é o humanismo, tá? Que vem com essa influência, em parte, do resgate da cultura dos clássicos, movimentos relacionados ao renascimento cultural, artístico. Isto tem influência no direito, especialmente no sul da França, em algumas regiões da Itália, às vezes também ali nos Países Baixos, em que existe um certo movimento de juristas e de intelectuais pela humanização do direito, quer dizer, uma preocupação com o caráter mais racional e mais razoável do direito, dos julgamentos, das punições, né? E um direito que seja voltado para o ser humano, né? Não para uma autoridade externa. Tá? Então, uma tendência que acompanha outros correntes intelectuais, como mencionou aqui Eudes no chat, né? Antropocentrismo, né? Tendência de racionalização. Tá? Por outro lado, também nas universidades alemãs, o estudo das fontes clássicas do direito romano começa a apontar para um problema decorrente da recepção, que é o fato de que existem muitos erros na incorporação, na recepção do direito romano, tá? De que a recepção, muitas vezes, ela trazia uma versão muito limitada do que era o direito romano,
de que o próprio código de Justiniano, ele fazia aquilo que nós chamamos de interpolações. Interpolações são mudanças propositais nas citações para a harmonia do texto. Tá? Então, se vocês lembram, o Código de Justiniano, ele citava juristas, a opinião de juristas. Então, o Código, ele fazia citações dizendo assim, a opinião de tal jurista é esta, e daí descrevia a opinião do jurista. Só que, ao final da Idade Média, as pessoas começaram a perceber que existiam alterações nesse texto, de forma proposital, para fazer do texto mais coerente e menos contraditório, menos cheio de conflitos. Existe uma certa forçação de barra aí, né? Então, existe uma tendência de agora não ficar focado somente no Código de Justiniano, mas ir direto a outras fontes da época do direito romano clássico, de outros autores, para tentar criar um uso mais moderno daquele direito romano. É isso que dá início a esse movimento, né, que chama Usus Modernos Pandectarum. Não sei se vocês lembram, né, Pandectas é como era chamado também o Código de Justiniano. Tá? Só que daí é em grego. Né? Como eu já mencionei para vocês, existe uma gradual substituição do direito comum pelos direitos nacionais. Tá? O direito nacional ele passa a ganhar mais importância com o início da modernidade e ainda assim existe uma tentativa de harmonização do direito nacional com o direito comum europeu. Então, faz parte da atividade dos juristas manter a coerência entre o direito legislado pelos reis, o rei de Portugal, por exemplo, e o direito romano, que faz parte desse sistema maior, que é o ius comune. Então, aqueles que iam estudar direito em Coimbra, eles estudavam muito tempo direito romano e também, em menor medida, direito canônico. E aí, só no final do curso, às vezes nem tinha, e às vezes tinha um pouco de estudo do direito nacional, da legislação do reino. Tá? Mas o mais importante era aprender o direito romano. Aí depois, a legislação do reino, ela era interpretada e aplicada em conformidade com o direito romano. Entenderam essa relação? E aí, quando eu falo aqui direito romano, é esse direito comum europeu, né? Ius comune. Não exatamente o direito romano dos romanos. Está claro até aí? Ok, então, novamente explicando, né, por que eu trouxe os comentadores, os bartolistas, porque eles vão fazer esse processo de integração das leis nacionais, dos códigos nacionais, ao direito comum. Tá? Então, os direitos próprios, os direitos particulares de cada país, né, iura própria, eles são integrados ao sistema maior. Então, o legislador nacional ele começa a ganhar espaço a partir do século XV, tá? Lá por 1400 e pouco, coincide isto com o início da modernidade, com a queda de Constantinopla, a influência, né, do pensamento bizantino também para os legisladores não é irrelevante, né, porque os imperadores bizantinos eles se portavam como legisladores, algo que era menos comum entre os reis da Europa, mas torna-se mais comum no início da modernidade. Tá? A figura do rei de Portugal, por exemplo, era sempre descrita como justa. Né? O rei é justo, o rei é bondoso, o rei é misericordioso. Então, um bom rei cristão, ele sabe julgar com justiça, mas melhor ainda quando ele perdoa, quando ele é misericordioso. Então ele é visto como, geralmente, um bom juiz, uma boa pessoa que sabe resolver conflitos.
essa é a simbologia associada aos reis medievais e mesmo os reis do início da modernidade, como em Portugal. É muito mais um rei juiz do que um rei legislador, aquele que dita as regras para as pessoas. Tá? Porque as regras, elas são reconhecidas como fazendo parte de uma tradição. Então, a ideia de que a tradição tem um papel fundamental no direito, ela continua por muito tempo. No entanto, mesmo dentro dessa mentalidade, começam a surgir legislações nacionais, como aí no caso de Portugal, as ordenações afoncinas, depois as ordenações manuelinas e, por último, as ordenações filipinas, que vão ter maior vigência, né? E que, do ponto de vista do conteúdo, coincide em grande parte com o direito romano atualizado pela doutrina da Idade Média e do início da modernidade. Compreenderam isso, né? Então, do ponto de vista de conteúdo, em especial no que tange ao direito civil, as relações privadas, o conteúdo é bastante semelhante ao desenvolvido pela doutrina que estuda direito romano. Por outro lado, nós temos a ideia de que o direito a essa legislação, mesmo sendo uma legislação nacional, ela precisa ser interpretada e aplicada através da ideia da boa razão, tá? De que o intérprete ele deve sempre ser capaz de integrar as regras particulares a concepções gerais de direito, então o caráter generalizador do raciocínio jurídico, ele gradualmente vai ganhando cada vez mais espaço na modernidade. Voltando àquele primeiro slide que eu tinha mencionado para vocês, tá? Generalização, maior abstração, e a ideia de que a boa razão ela indica uma interpretação simples e clara das leis. O termo boa razão ele vai mudando de significado, tá? Mas inicialmente ele reflete essa ideia de que o intérprete ele tem que ter uma concepção clara sobre o direito e ele deve chegar a conclusões razoáveis sobre o direito. Tá? Beatriz, quer fazer uma pergunta? Só o conceito de boa razão não ficou claro, né? Acho que é isso. Isso, porque eu não vou apresentar para vocês uma definição fechada agora. Isso vou deixar em suspenso. Porque depois a gente vai falar da lei da boa razão, que é um outro tópico. Mas a ideia de boa razão ela tem a ver com, primeiro, uma dimensão mais simples. A ideia de que o intérprete ele precisa fazer uma interpretação racional, razoável das leis. Isso parece óbvio para vocês, eu sei. Mas é que lembrem-se da permanência do pluralismo jurídico, daquele conjunto de diferentes ordenamentos. Então vocês veem que o sistema era muito complexo e não havia na legislação uma definição da ordem de prioridade das fontes jurídicas, como eu mencionei para vocês também. Então, não havia uma regra clara sobre qual jurista que você deveria citar, qual lei que você deveria citar, quais argumentos que eram válidos e quais argumentos que eram inválidos. Então, o processo era muito complexo, porque no processo cabiam argumentos de diferentes origens, da teologia cristã, do direito romano clássico, do direito dos doutrinadores medievais, da legislação dos reis, mas também dos costumes locais. Então, as fontes do direito sendo múltiplas, fazia com que todo o processo fosse muito complexo. Tá? E isso muitas vezes era caracterizado como uma tendência dos juristas de complicar demais a situação. Tá? Então a gente já precisa começar a encaminhar para a conclusão por causa do horário, mas
a necessidade de sistematização, a necessidade de organização do sistema jurídico, uma demanda por uma racionalização do uso das fontes, do uso dos argumentos dentro do processo, de um uso organizado das fontes jurídicas, né? Vai tornando cada vez mais influente uma demanda por uma sistematização do direito. Tá? E isto vai, digamos assim, se desenvolver com mais sucesso a partir da incorporação de argumentos de direito natural. Tá? O jusnaturalismo ele vai ganhar mais espaço, mais influência, né, a partir desse processo de modernização do direito. Em outras palavras, né, a incorporação da argumentação jusnaturalista, a incorporação de uma doutrina baseada em direito natural, vai fazer parte do processo de racionalização do direito, vai fazer parte do processo de transformação do direito. Né? Antes, o direito medieval baseado fundamentalmente na tradição, para um direito moderno baseado fundamentalmente na razão. Ou pelo menos num ideal de razão, né? num argumento de razão. Tá? Só que jusnaturalismo não é uma palavra nova. Tá? Direito natural tem uma história muito longa. E o tipo de jusnaturalismo que está associado à formação do direito moderno não é o mesmo jusnaturalismo tradicional. Tá? Durante a Idade Média já existiam escolas jusnaturalistas, já existiam discussões jusnaturalistas, mas elas estavam muito fortemente associadas à defesa da tradição. Tá? Por isso que eu havia comentado no início da aula, que existiam argumentos fortes na Idade Média para a defesa da tradição. Tá? Em especial, a gente chama isso também de tomismo, influência de Tomás de Aquino na formação dessa doutrina medieval de direito natural. Concepção de direito natural mais comum na Idade Média era uma definição de direito natural que era identificada pela prática reiterada de uma determinada ação humana. Tá? Os costumes, eles eram muitas vezes vistos como expressão do direito natural, já que uma mesma conduta humana era reiteradamente exercida por décadas e séculos e mais séculos. Então, isto era uma expressão da natureza humana. Isso era uma expressão da ordem divina estabelecida no mundo. Então, os costumes eles eram uma forma de expressar o direito natural. A tradição era uma forma de expressar o direito natural. Então, não havia uma desvinculação, né? Não havia um antagonismo entre tradição e razão na mentalidade medieval, porque a razão ela também se expressa através das tradições. Tá? Então essa ideia de que não existe oposição entre tradição e razão é uma concepção tomista, digamos assim, do direito natural, tá? De que razão e tradição elas se coordenam. E faz parte do intelectual, digamos assim, integrar esses dois elementos, a tradição e a razão. Vejam que os juristas romanos, eles tinham uma definição bem simples de direito natural e bem pouco relevante, digamos assim, para um julgamento. Tá? Então o Piano comenta, né, que o direito natural é aquele direito que a natureza ensina a todos os animais. É o direito que não é específico do gênero humano, ele se aplica a toda a natureza, é comum com os animais, e aí por isso que os animais, né, eles fazem sexo, né, tem o macho, a fêmea, eles se unem para procriação, e assim os próprios animais eles mostram um conhecimento jurídico, porque eles sabem as regras de conduta, eles têm às vezes uma estrutura social e assim por diante. Essa concepção de direito natural,
é uma concepção bastante comum na Idade Média, de que as leis naturais elas são eternas, elas são imutáveis, elas estão em todos os lugares, e elas não são algo muito complexo, elas são algo que qualquer ser humano raciocinando consegue deduzir. Esta concepção de justnaturalismo tradicional, ela vai ser substituída, em grande parte, por uma definição de direito natural moderno, tá? Que esse vai ser o assunto da minha próxima aula, né? Que eu vou falar sobre os doutrinadores do direito natural moderno e como que eles se distanciam do pensamento medieval a partir da adoção de novos e de outros elementos da argumentação jurídica. Querem aproveitar para fazer uma pergunta? Professor, boa noite. Está ouvindo? Estou ouvindo. O que ajuda, o que ganha espaço para o processo de modernização do direito, que serve de argumentação para o processo de racionalização do direito, é esse justnaturalismo com a influência de Tomás de Aquino, o tomista, ou esse que você vai trabalhar na aula que vem, o direito natural moderno? Tá. Ótima pergunta. Tá. A gente vai continuar falando sobre a formação do direito moderno e essa passagem do direito medieval para o direito moderno, ela é impulsionada por essa nova forma de se pensar o direito natural. Isso significa dizer que, durante muitos séculos, a concepção que se tinha de direito natural era uma concepção que conciliava racionalidade e costumes. Essa concepção ela vai ser, em parte, deixada de lado pela adoção de novas concepções acerca do direito natural. Mas, até hoje, vocês vão encontrar autores que tratam o direito natural naquela perspectiva tomista. Em especial, os autores associados à tradição católica, da Contra-Reforma. Né? Isso já é um assunto de séculos posteriores, né? O tema que a gente está falando. Tá? Ficou claro? Professor? Então, o que é usado é o direito natural moderno. Você vai tratar na aula que vem. Isso. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao que você tinha colocado do ius comune europeu. Você trouxe algumas questões, que foi a centralização política, a formação dos estados modernos, que contribuiu para a formação de um direito mais unitário. Esse direito mais unitário já seria esse ius comune europeu ou seria um direito de cada país, digamos assim? Sim. O direito de cada país é que vai refletir esse processo de centralização política, tá? Que não se conclui em muitos países, como eu mencionei para vocês, né? A professora Cláudia também destacou isso na aula anterior, né? A gente vai usar as ordenações filipinas até o início do século XX, então quer dizer que o direito brasileiro ele não era completamente nacional em vários aspectos, né? E as ordenações filipinas, apesar de serem um instrumento legislativo do rei de Portugal, que na verdade era um rei espanhol, que também era imperador, enfim, que era um monarca que se dizia universal, né? Ele era imperador do mundo inteiro. Tinha as Filipinas, no nome dele, tinha vários territórios. O conteúdo das ordenações filipinas, de certa forma, refletia o ius comune, né? A tradição do direito romano, incorporado pela opinião dos juristas, mas também trazendo argumentos de natureza religiosa, cristã. Tá? Então, o ius comune ele tem uma tendência de unificação intelectual, né? De se usar os mesmos conceitos de propriedade, os mesmos conceitos de família, os mesmos conceitos de contrato, de responsabilidade civil. Intelectualmente existe uma tendência de unificação, mas essa unificação é produzida pela doutrina. Do ponto de vista dos sistemas legais, existe uma tendência de unificação do direito de cada país. Então são dois processos paralelos acontecendo. Ficou claro? Entendi, obrigada. Ficou assim.
Eu queria, Fernando, só fazer uma observação em relação a quando eu voltar a dar continuidade às aulas sobre história do direito no Brasil, já está disponível o texto. Eu acho que sim, né? Pelo que eu vi lá na organização. Eu fico na dúvida porque às vezes o Moodle aparece para a gente dentro de uma dimensão gráfica que é para professor, eu não sei se é a mesma para aluno, mas já está disponível o texto da Justiça no Brasil Colônia. E também eu vi que Fernando colocou um vídeo de um professor tratando sobre esse tema, se houve um direito genuinamente brasileiro no período colonial, se tudo que nós utilizamos foi parte desse universo que Fernando também comentou hoje. Então, apenas para esclarecer os alunos em relação a essa parte de textos, tá? Legal. Então, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu vou encerrar a nossa gravação. Pedro está perguntando sobre feedback das avaliações. Tá? Eu vou demorar um pouco para postar as notas. Tá? Não fiquem esperando muito, por isso que eu demoro mesmo. Porém, eu já gravei um vídeo respondendo as questões e fazendo análise de um questionário escrito. Então, confiram este vídeo, que é acessível ali tanto pelo Moodle quanto pelo canal ali do YouTube, que eu fiz uma lista, um playlist, com os conteúdos das nossas aulas, nosso curso, e vocês também podem ver as aulas de outras turmas. Então, aproveitem que está tudo acessível. Professor? Sim. Tem uma dúvida, eu não vi se o senhor colocou no AVA, mas a gente já tem data para a próxima atividade? Sim, no final na última semana, eu coloco, desse mês, né, eu coloco o questionário. Tá. Mais ou menos para o final do mês. Beatriz fez uma pergunta aqui no chat, vou falar sobre isso. O que motivou a centralização do direito? Tá? Essa é uma pergunta interessante, porque, ao mesmo tempo, existe um processo de centralização político que vem primeiro. Tá? E existem muitas teorias na sociologia, né, sobre a formação dos estados modernos. Por que eles surgiram? Né? Por que surgem estados burocratizados? Né? Muitos autores falam na teoria fiscal, militar do Estado, né? De que os estados, os reinos europeus estavam em constante guerra, uma espécie de jogos vorazes, assim, de que no final só sobram os fortes, digamos assim, né? Então os estados pequenos, que não conseguiam juntar exércitos, que não conseguiam pagar por um aparato militar, eles, de certa forma, eram conquistados por outros, e aí somente os estados mais organizados que conseguiram se estabelecer, digamos assim. Né? E para o funcionamento de um estado com exércitos, os governantes eles precisavam cobrar tributos. Para cobrar tributos, eles precisavam ter um domínio sobre um território, e aí precisavam consolidar esse domínio a partir do exercício de uma jurisdição, né? E aí a estrutura judicial tem muito a ver com a afirmação da autoridade do governo, né, dos reis. Inclusive era uma demanda dos próprios governados, né, no Brasil, na história colonial do Brasil a gente vê bastante isso. Né? As pessoas querem que o rei de Portugal mande um tribunal para cá, mande juízes, né? Então a jurisdição é muito importante para a afirmação de um governante sobre um território. Tá? Se vocês lerem O Príncipe de Maquiavel, ele tem ali vários conselhos, né, do que um príncipe deve fazer. Ele, para afirmar o seu poder, ele precisa, digamos assim, marcar presença, né, especialmente se ele é novo no local. Tá? Então, de certa forma, o direito ele tem um papel nisso. Mas o direito como um todo, não. É por isso que o direito civil ele pode, por muito tempo, continuar não sendo objeto de preocupação do governo, porque existe aquela tradição civilista que era baseada na doutrina, na continuidade do ensino jurídico baseado no direito romano,
Então, professor. Não, eu ia só dizer que eu acho que também há uma contribuição no campo do pensamento, né? Se você pegar também a partir do século XVII, você vai ter uma série de pensadores que vão começar a discutir o que é o Estado, por que o Estado se forma. Os contratualistas vão trazer isso, e isso também, sem dúvida, colabora. Sempre é multifatorial, né? Nunca é uma coisa só que leva, né? Fernando trouxe os aspectos políticos, estratégicos. No campo do pensamento, você tem a formação de um pensamento que se dedica a discutir a questão do Estado. Você vai tem a questão também do surgimento da classe, né, de novas classes sociais que não se viam representadas naquele modelo tradicional, né, da Idade Média. Então vai ter uma... Isso tem a ver também com transformações no sistema econômico, né, a formação do capitalismo moderno, depois mesmo de impérios. Então existem sempre muitos fatores, né? E o direito, ele acompanha tendências estruturais que são maiores, que vêm de fora do direito, né? Ou a gente também pode dar uma explicação metafísica, né? Dizer que mudaram os sentimentos de justiça das pessoas, a coisa assim. Quando a gente faz uma doutrina, esses argumentos eles ganham mais peso. Então, Beatriz comenta no chat, né? Então podemos dizer que foi uma adaptação à demanda social. Por isso que eu estava mencionando antes essa definição social de direito. Quando a gente pega essa perspectiva, a gente identifica que as mudanças estruturais no direito, elas acompanham mudanças que vêm de outros lugares também, né? Existem mudanças internas, existem mudanças na doutrina, por exemplo, nas universidades, na forma de que os tribunais operam, mas também existem essas conexões com fatores maiores. Tem um aluno que eu acho que levantou a mão, Fernando. Fiquem à vontade para comentar. Olá, mestre, tudo bem? Boa noite. Sim. Eudes. Tudo bem, né? Mestre, na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Às vezes a gente perguntando besteira também a gente aprende, né? Aquela ideia, é verdade. Aquela ideia do Tomás, né? O Tomás de Aquino, o tomismo que o senhor falou lá. Eu estava pensando aqui o seguinte: era justamente naquele período lá de 1000, 1200, o período lá para a Alta Idade Média já, né? O que acontece? Nesse período, ainda a Igreja Católica não tinha perdido totalmente o poderio, a força dela, mas já começava ali a surgir alguns estados nacionais, e se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Lá Portugal começava a surgir, né? Já estava naquele embrião do surgimento dos estados nacionais. Então, a Igreja Católica, ela começava a perceber o enfraquecimento ideológico dela. Essa ideia do tomismo, ele não vem disso daí, da tentativa de recuperação, por isso que ele fazia o meio campo, talvez fazia um meio termo, aí ele buscava aquilo que era anterior, né, e trazia algo mais atualizado, mais moderno. Então, não sei se eu estou falando besteira, o senhor está entendendo a minha pergunta, né? O que é que acontece? Aquilo que vinha de lá, vamos supor, a Igreja Católica, ela trazia muito viés do direito romano ainda, né? E trazia muito para dentro de si. Então, com essas mudanças que estavam existindo ali, com a formação da nova sociedade, com essas mudanças do surgimento dos estados nacionais, com Portugal ali em 1200 aproximadamente se formando, será que isso não vem influenciar também essa questão do tomismo? Se eu tiver falando besteira, o tomismo... chutou na pedra. Ele dá assunto suficiente para uma aula separada, né? Porque ele tem uma influência muito grande no pensamento, principalmente ibérico, e ele é bastante importante, realmente. E ele é cheio de detalhes, cheio de nuances. Eu trouxe aqui só para mencionar que durante boa parte da Idade Média, e mesmo da Idade Moderna, existe uma tentativa intelectual muito influente de conciliação entre tradição e razão, né? Então eu menciono aqui o tomismo para dizer que existem outras concepções de direito natural que não são baseadas no contratualismo moderno, e que existem outras concepções da relação entre razão e tradição, né? Mas a gente não consegue aprofundar daí a discussão sobre o tomismo. Por exemplo, Tomás de Aquino, ele não é
tão influente na sua própria época. Ele é visto pelos seus contemporâneos, em alguns momentos, como excessivamente aristotélico, digamos assim, muito, muito preocupado com... dá muita ênfase em Aristóteles, em autores gregos, na tradição clássica, e isso, quando ele está escrevendo, isso não é tão bem recebido. Isso vai ganhar mais peso depois. Então, quando a Igreja Católica precisa estabelecer uma doutrina intelectual à altura dos desafios trazidos pela Reforma Protestante, aí é que eles vão tentar criar uma concepção intelectual forte, sólida, digamos assim, né, baseada no tomismo. Antes disto, a influência tomista era mais genérica e tinham outras concepções também dentro da própria Igreja Católica que não eram necessariamente tomistas. Havia nominalismo, havia voluntarismo, existiam outras concepções na Idade Média sobre a relação entre Deus e a ordem natural, né? Porque, por exemplo, o milagre, ele é uma violação do direito natural, né? O direito natural diz que água é água e vinho é vinho, né? Então, se a água vira vinho, as leis da natureza estão sendo violadas. Mas o que permite essa violação? A vontade divina. Então, acima das leis, existe uma vontade. Essa é uma concepção voluntarista, do ponto de vista da teologia medieval. A concepção tomista diz que a razão divina e as leis se confundem. Elas, no fundo, elas são a mesma coisa. Então, o conhecimento sobre as leis da natureza e o conhecimento sobre a razão divina devem ser parte do mesmo tipo de conhecimento. Então, não há uma cisão. Enfim, isso é bem complicado. O direito seria a expressão desta vontade divina, né? Aquela exato. Classificação. Mas eu acho que não, eu ia só, acabou o que eu tinha pensado em falar, a Fernanda já falou, mas eu acho que a pergunta pelo que eu entendi, a pergunta dele é sim, né? Assim, a doutrina de Tomás de Aquino é uma tentativa da Igreja de voltar a dialogar com a comunidade de fiéis, percebendo que havia no seu discurso algo que não se compatibilizava mais com aquele mundo, né, ali do século XV, mais ou menos. E aí ela vai, como o Fernando disse, ela vai recorrer à doutrina de Tomás de Aquino como uma forma de resgatar esse discurso. O que, aliás, eu disse, a Igreja sempre faz isso, né? Você vai ter, por exemplo, no início do século XX, a encíclica Rerum Novarum, que vai falar do direito dos trabalhadores. Por quê? Porque você está vivendo ali, você vai ter a Revolução Bolchevique, você vai ter o surgimento da indústria. Se você pegar o Papa Francisco, o que é que o Papa Francisco está fazendo agora? Reabilitando um discurso da Igreja para tentar voltar a dialogar com questões da contemporaneidade que a Igreja se recusava. Então, isso, de certa maneira, é uma tática, né, do cristianismo de manter os seus fiéis. Né? E o tomismo ele foi muito importante para a Igreja porque ele, de certa forma, reabilita os autores clássicos, Platão, Aristóteles, e os autores da Antiguidade. Somente Aristóteles, né? Porque do ponto de vista teológico, eles estão no inferno. Porque eles não aceitam a verdade de Cristo. Né? Então, Dante Alighieri, quando ele escreve, né, a Divina Comédia, que o autor ele vai ao inferno, ele encontra os autores clássicos. Ele encontra as pessoas lá da época de Roma, os grandes filósofos, né, porque eles estão no inferno. Né? Então, aí existe uma contradição entre as classes eruditas que estavam resgatando a cultura clássica, greco-romana, ao mesmo tempo que precisavam lidar com o fato de que eles não eram cristãos. Né? Então, essa relação era muito complexa. E na época de Tomás de Aquino, isso era até mais controverso do que depois. Então, depois existe essa reabilitação. É como se eles fossem, como se Aristóteles, que é, digamos assim, o filósofo mais influente do pensamento ocidental, ele se cristianiza através do tomismo. É como se eles desenterrassem e batizassem. E Fernando falou bem, né? Assim, é difícil, daria para mais de uma aula, porque a escolástica, que é
essa linha de pensamento vai surgir a partir do tomismo, quer dizer, Tomás de Aquino é um deles, né, mas outros, vai ser assim, a filosofia do mundo ibérico, né, aquela coisa que eu falei para vocês de Portugal, se manter muito próximo à Igreja Católica. Então, o pensamento desse mundo ibérico, não só de Portugal, mas também de Espanha, vai estar atrelado à escolástica, que tem a primeira, a segunda escolástica, até o século XIX. Acho que é por aí que começa Isso, e até o comecinho do século XIX, Portugal tinha uma censura forte, né? Eu vi documentos do século XVIII que falavam da proibição da entrada de livros no Brasil, né, na colônia, e aí eles chamavam dos perigos do robismo, né, de Hobbes, né, e desses autores do justnaturalismo moderno, né, porque todos eles foram condenados oficialmente pela igreja. Então é por isso que eu coloquei esse contraste entre o tomismo, que representa uma concepção mais tradicional de direito natural, dos autores do justnaturalismo moderno, do contratualismo. Muito bem. Falamos de vários tópicos interessantes, né? Agora depois a gente já ter feito aquela introdução depois de ter passado o primeiro mês e meio, agora as aulas vão começar a ser mais quentes, né? Que a gente já tem uma bagagem maior, vocês já têm mais perguntas para fazer. Espero que as aulas sejam mais dinâmicas. Desculpa, deixa eu só referir. Ai, desculpa, professora, pode falar. Não, só ia dizer que é ótimo isso, né? Você veja que assim, as perguntas no final renderam tanta coisa legal, tanta informação boa. Diga aí. Não, eu só queria referir uma dificuldade, que eu acho que eu não estou sabendo manusear aqui o Moodle, porque eu não estou localizando o texto, eu só vejo os textos de Espanha, o link para um podcast aqui que não está abrindo para mim, então eu já fiquei aqui ansiosa. Porque reorganizar isso aí. Porque eu não estou visualizando, então eu estou com medo de que seja uma falha da operadora. Não, talvez eu tenha realocado ali, colocado em algum lugar, mas eu vou olhar isso aí hoje mesmo. Tá, ok. Obrigada. Foi por isso que eu falei que às vezes pode estar visível para a gente e não está para ele. Isso. Então, gente, eu acho que já esgotamos as questões, né? Uma boa noite a todos. Fiquem atentos ali boa noite. aos avisos por ali. Não deixem de ler o texto, exatamente, o artigo Justiça no Brasil Colônia. Esse é Inclusive, se vocês jogarem isso no Google, vocês encontram, né? Isso quer dizer, gente, esses artigos... Fiquem tranquilos em relação a isso. São artigos de repositórios científicos, então... Isso, tudo de acesso livre. Boa noite, viu, gente? Boa noite. Obrigada. Boa noite, valeu, muito obrigado.